Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da hemorragia digestiva baixa, tá? Primeiramente, a gente precisa estabelecer alguns conceitos para definir o que é hemorragia digestiva. Vamos lá. Hemorragia digestiva é a presença de sangramento de qualquer parte do aparelho digestório. Como isso acaba sendo um tema muito amplo, um tema muito abrangente e genérico, a gente acaba classificando as hemorragias digestivas de um modo a facilitar não até o entendimento da doença, como para poder facilitar o seu tratamento. Então a gente acaba fazendo uma classificação simples. A gente classifica a hemorragia digestiva em hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. A hemorragia digestiva alta é aquela hemorragia que o paciente apresenta sangramento do trato digestório alto, ou seja, ele vai apresentar o sangramento possivelmente ou do esôfago, ou do estômago, ou do duodeno, certo? A hemorragia digestiva baixa trata-se do paciente que vai apresentar o sangramento do trato digestório baixo, ou seja, esse sangramento pode advir ou do intestino delgado, ou do intestino grosso, em alguns casos do reto ou até mesmo do ânus, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho da hemorragia digestiva baixa, ou seja, do sangramento do intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. A hemorragia digestiva baixa, ela acaba se manifestando de uma maneira um pouco diferente da hemorragia digestiva alta. A hemorragia digestiva baixa, ela vai cursar principalmente com o quê? Com melena, com enterorragia e com hematoquesia. O que é isso? Vamos definir cada uma das situações para a gente poder entender melhor. Melena. Melena é aquele sintoma já apresentado na hemorragia digestiva alta. O paciente ele vai evacuar umas fezes com aspecto enegrecido, odor fétido, que nada mais é do que a presença de sangue digerido misturado nas suas fezes, tá? Esse é um sintoma que ele pode acontecer tanto para a hemorragia digestiva alta quanto para a hemorragia digestiva baixa. Ele acaba sendo mais comum na hemorragia digestiva alta, mas a gente não pode descartar um sangramento baixo na presença do melena. A forma mais comum ou mais até preocupante na hemorragia digestiva baixa, a manifestação que mais incomoda a gente, é a enterorragia. O que é a enterorragia? A enterorragia é quando o paciente apresenta um sangramento maciço, ele evacua realmente uma grande quantidade de sangue. Então o paciente ele acaba sentindo cólica, ele sente aquela necessidade de ir ao banheiro. Quando ele evacua, ele vê que ele está realmente evacuando sangue, tá? Isso a gente chama de enterorragia. É o sangramento que acaba sendo mais maciço e preocupando um pouco mais. E tem também a hematoquesia. A hematoquesia é um sangramento que a gente considera de origem superficial, de patologias orificiais, tá? No caso, é quando o paciente, por exemplo, ele vai usar o banheiro, ele vê que pingou sangue no vaso sanitário, ele vai se higienizar com o papel, ele vê que tem um pouquinho de sangue, tá? Esse é o que a gente chama de hematoquesia. Então essas são as principais manifestações da hemorragia digestiva baixa. Claro, a gente também não pode descartar os sinais indiretos. O paciente que está apresentando sangramento, ele pode apresentar elevação da frequência cardíaca, queda do nível da pressão arterial, e sinais de palidez cutânea e de mucosa. Esses são os sinais indiretos que a gente acaba avaliando também. Mas os principais são a enterorragia e a hematoquesia. As principais causas de sangramento baixo, ou seja, de hemorragia digestiva baixa, são um pouquinho diferentes das hemorragias digestivas altas. A gente vai elencar aqui, colocar algumas das principais para vocês. A gente pode citar a angiodisplasia, ou seja, algumas malformações, algumas alterações venosas ou arteriais da mucosa do aparelho digestivo baixo que possam causar sangramentos, tá? A gente pode considerar também a moléstia diverticular dos cólons, ou seja, os divertículos do intestino grosso, que ele pode cursar com sangramento, entre outras coisas. O sangramento é um fator importante, tá certo? A gente pode considerar também os tumores, tá? Tumores de intestino delgado, que não são muito comuns, mas podem ocorrer. Tumores de intestino grosso, tumores de reto e tumores de ânus, que podem dar esse tipo de sangramento, certo?
Podemos considerar também as doenças inflamatórias intestinais, tá? Tratam-se de doenças do aparelho digestivo que podem causar úlceras, podem causar lesões na mucosa do aparelho digestivo e pode dar esse sangramento baixo. Podemos também citar aqui as patologias orificiais que causam esses sangramentos. Por exemplo, doenças hemorroidárias e fissuras anais, principalmente. Essas acabam sendo as principais causas da hemorragia digestiva baixa, tá? Uma última causa que eu preciso citar também é a causa medicamentosa. Paciente que faz uso de anticoagulantes orais, paciente que faz uso de antiagregantes plaquetários, eles podem apresentar sangramentos do intestino grosso, principalmente, levando aos sintomas da hemorragia digestiva baixa. O diagnóstico da hemorragia digestiva baixa, ela é feita através da história do paciente, do exame físico e de exames complementares, certo? É importante uma história bem colhida, a gente conversar direito com o paciente, procurar entender, diferenciar que tipo de sangramento que ele teve, se ele realmente teve sangramento, tá? A história é muito importante. Daí a gente parte para um exame físico. A gente faz um exame físico geral, verifica os níveis de pressão arterial, verifica a frequência cardíaca do paciente, procura ver se ele se encontra descorado, se ele apresenta algum sinal indireto de sangramento. E no caso específico da hemorragia digestiva baixa, a gente precisa fazer também um exame proctológico. Através do exame proctológico, a gente vai avaliar não só as fezes desse paciente, se ele realmente está apresentando sangramento, como se ele possui alguma patologia orificial, que daí a gente já começa a definir o diagnóstico, certo? Aí a gente parte para os exames complementares. De exame complementar, a gente pode citar quais? Os principais. Primeiro, a endoscopia digestiva longa, tá? Que é a endoscopia que ela é feita por cima, mas o médico ele vai usar uma fibra óptica mais longa. Para quê? Para avaliar esse intestino delgado, tá? Outra opção para investigar sangramento de intestino delgado são as cápsulas endoscópicas. São cápsulas que o paciente acaba ingerindo e vão percorrer o intestino delgado, tá? E vão registrar a presença de lesões ou de algumas alterações que possam causar o sangramento nesse intestino delgado. E o exame que acaba sendo o principal e o mais comum para a gente fazer o diagnóstico das hemorragias digestivas baixas é a colonoscopia, que é um exame muito parecido com a endoscopia, só que ele é feito através do ânus para avaliar o intestino grosso e o ilho terminal do paciente, que é onde a gente vai conseguir fazer o diagnóstico definitivo dessas hemorragias digestivas baixas. O tratamento da hemorragia digestiva baixa, ele é feito basicamente através do tratamento endoscópico, o tratamento cirúrgico e o tratamento medicamentoso. Porém, aí tem um parênteses que a gente precisa salientar. A grande maioria dos sangramentos baixos, ou seja, das enterorragias, das hematoquesias, eles cessam espontaneamente. Então, em alguns casos, a gente acaba nem tratando inicialmente ou numa urgência. A gente, claro, vai observar o paciente, vai interná-lo, vai solicitar alguns exames complementares, mas em alguns casos a gente acaba não tratando, a gente acaba acompanhando esse paciente porque esse sangramento vai cessar espontaneamente, tá? Outros casos não, a gente parte realmente para um tratamento. Falando no tratamento colonoscópico, o que o médico vai fazer? O médico vai introduzir o aparelho, o colonoscópio no paciente, vai localizar a lesão ou a localização desse sangramento. Se ele achar passível de tratamento colonoscópico, ele pode fazer. Também existem algumas situações, algumas substâncias que ele pode usar para cessar esse sangramento, tá? E existem os casos mais graves de hemorragias digestivas baixas que não param de sangrar, o médico faz o exame, ele não consegue localizar da onde que está sangrando, e esses casos, infelizmente, a gente tem que partir para um tratamento cirúrgico, ou seja, o paciente vai para uma cirurgia, a gente acaba abrindo o paciente para localizar esse sangramento e às vezes corrigir através de cirurgia, algumas vezes até extraindo o intestino do paciente, tá? E o tratamento que ficou por último da gente falar é o tratamento medicamentoso.
Por exemplo, nas doenças inflamatórias intestinais, aquele paciente que apresenta sangramento baixo, esse paciente, na maioria das vezes, vai fazer o tratamento medicamentoso. Existem algumas substâncias que a gente vai acabar usando para controlar e cessar esse sangramento. Então, essas são as principais formas de tratamento, tá? E para as patologias orificiais, a gente acaba, na maioria das vezes, partindo para o tratamento cirúrgico, principalmente quando a gente fala de doença hemorroidária e de fissuras anais, né? A gente, claro, existem os tratamentos clínicos, mas na maioria dos casos, quando o paciente apresenta essa queixa, a gente acaba partindo para o tratamento cirúrgico mesmo. Considerações finais a respeito da hemorragia digestiva baixa, tá? A hemorragia digestiva baixa, diferentemente da hemorragia digestiva alta, a maioria dos casos acaba não se tratando de um caso de urgência e emergência, tá? Principalmente quando o paciente apresenta a hematoquesia, que é aquela queixa de ele vai fazer um esforço evacuatório, ele vê que pingou um pouquinho de sangue no vaso sanitário, quando ele vai se higienizar com o papel e ele vê que sujou o papel com um pouquinho de sangue. Esses casos geralmente não são urgências, não são emergências, tá? Então, nesses casos, a gente orienta o paciente ou o indivíduo a procurar um especialista, um cirurgião, um coloproctologista, para passar por uma avaliação. Ele sendo avaliado, ele vai ter o tratamento que ele precisa, certo? Agora, existem os casos que tratam-se de urgências e emergências. Então, qual é a orientação nesses casos aí? Se, por exemplo, o paciente ou o indivíduo apresenta um sangramento intestinal muito abundante, ele perde bastante sangue quando ele vai evacuar. Se esse paciente está apresentando tontura, taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca, palidez, mal-estar, aí a gente já orienta esse paciente a procurar um serviço de urgência e emergência para ele ser avaliado, para a partir daí a gente poder tomar a melhor conduta e definir o melhor tratamento para esse paciente.